sou Alane, professora da disciplina de Criminologia daqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. E hoje a nossa aula vai ser sobre a história da criminologia e a criminologia queer. Bom, antes de iniciar os estudos sobre a criminologia, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é a ciência? Qual que é o seu conceito? Para que serve? Quem pode fazer a ciência? Bom, a ciência ela é o conhecimento pautado no método científico, ou seja, é um conhecimento sujeito a experimentação, refutação, verificação, e ele pode ser reformulado com o passar do tempo, conforme novos conhecimentos, novas estratégias de conhecimento sejam descobertas. Para que serve? Bom, é através do conhecimento, pautado exatamente no método científico, que a gente entende a realidade que nos cerca, basicamente. Como, por exemplo, as leis da física, as organizações da sociedade, o desenvolvimento humano, a questão do desenvolvimento psicológico do ser humano, enfim. E quem pode fazer? Bom, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se baseie no método científico é capaz de fazer ciência. Muitas pessoas dizem, e eu até concordo, que toda criança é um cientista que vai sendo podado com o seu desenvolvimento, né, com o seu crescimento. Eu, com a minha pouquíssima experiência como pesquisadora, me percebo dessa forma, me percebo como um retorno àquela curiosidade que era quase infantil, assim, que era inerente a mim, que retorna a ser inerente a mim, e eu não paro de questionar a partir do momento em que eu percebo o quão imenso é esse campo de questionamento e como nada é, mas as coisas simplesmente estão e elas são sujeitas a modificações, com exceção das leis da física e, enfim, e essas ciências exatas. E nem elas, né, estão sujeitas à permanência. Bom, diante disso, eu pergunto, o que é o crime? Em linhas gerais, a gente poderia dizer que o crime ele é praticado a partir do momento em que o sujeito ativo, que eu vou falar logo em seguida, executa o verbo que está escrito no tipo penal, como, por exemplo, matar alguém. O crime está em matar alguém. O crime nada mais é do que uma proibição. É algo que está escrito na lei e que você não pode fazer. E que se você fizer, você estará sujeito a penas que variarão de acordo com o crime cometido. Bom, de acordo com a lei de introdução ao Código Penal, crime é: artigo 1º. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Contravenção. A infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão, simples ou de multa, ambas, alternativa ou cumulativamente. Bom, na relação de crime existem dois sujeitos, um sujeito ativo e um sujeito passivo, o que lesa e o que é lesado. Bom, nesse exemplo aqui que eu trouxe um GIF do jogo GTA, que é um jogo extremamente popular entre crianças e adolescentes, e pasmem, eu joguei quando eu era criança. E eu trouxe aqui para mostrar o exemplo do crime de lesão corporal, configurado no artigo 129 do Código Penal. Ele vai dizer que a lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, e a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Bom, então a gente observa bem que esse cara, que está com o moletom preto, vai lá e lesiona o outro que é ferido, e portanto é o sujeito passivo, né? É o sujeito que tem o seu bem jurídico lesado, que é o direito à integridade corporal. Enfim, e haverão outros direitos que serão tutelados pelo Estado, ou seja, sujeitos de proteção do Estado, bens jurídicos tutelados, né, que serão protegidos pelo direito penal e para os quais haverão tipos penais específicos que os protegem, que visam os proteger, pelo menos. Bom, as ciências criminais. Quais são as ciências criminais? Direito penal, a política criminal e a criminologia. Dentre essas, vamos nos atentar agora à criminologia.
Durante o decorrer do desenvolvimento da humanidade, assim, de modo geral, nós nos preocupamos com esse ato do crime, assim, há muito tempo atrás. Como, por exemplo, o Código de Hammurabi, ele foi escrito ali por volta de 1770 a.C. e ele já visava proteger alguns bens ali que eram valorizados por determinadas sociedades. E a gente vai ver também como característica marcante desse código a lesão aos corpos físicos das pessoas. Tanto que o lema era olho por olho, dente por dente. Então, eram penas extremamente severas que recaíam sobre as pessoas, né? E assim foi durante muito tempo, inclusive até o século XVIII. As escolas criminológicas, então, elas vão se dividir em 4 principais e elas vão caminhar e se modificar no decurso da sociedade de acordo com o desenvolvimento da própria sociedade, conforme a gente vai ver. A escola clássica, eu trouxe aqui o Cesare Beccaria como um dos precursores dessa escola, ela vai caminhar junto com o iluminismo que está acontecendo ali na Europa no século XVIII. Então ele vai criticar, ele vai denunciar as torturas cometidas pelo Estado contra as pessoas que cometem crimes. Inclusive, é nesse momento que ele vai alegar a necessidade de alguns princípios, como, por exemplo, a pena precisa ser proporcional ao ato cometido. E dentre outros princípios que vão surgir nessa época. Então, posteriormente, a gente vem com a escola positivista, que é uma escola que tem como um dos seus grandes nomes Cesare Lombroso. Essa criminologia, ela vai andar junto com a medicina e com a biologia, ou pelo menos ela tem essa intenção. O Cesare Lombroso, ele vai observar sujeitos que cometem crimes a fim de traçar um perfil criminoso. Ele acredita que existe um criminoso nato. E então, através dessas pesquisas dele, ele vai perceber que o criminoso, o agente que ele vê como cometedor de crimes, que cometeu o crime e está cumprindo essa pena, como pessoas que têm peles mais escuras, cabelos crespos, nariz mais achatado, tem as características de pessoas negras. Por quê? Porque, na verdade, o Cesare Lombroso vai identificar um perfil criminalizado, não necessariamente o perfil do criminoso, mas o agente que é estigmatizado como o agente criminoso. E outra característica interessante também é que esses sujeitos do Cesare terão tatuagens. Até hoje a gente ainda tem um certo estigma, até inclusive muito menor do que em tempos atrás, mas ainda há um estigma sobre pessoas que possuem tatuagens, como se isso quisesse dizer algo sobre o seu biológico, sobre suas intenções, enfim. E posteriormente a gente vai ter a escola sociológica, a criminologia sociológica, que ela vai andar junto com as teorias da sociologia. Eu trouxe como exemplo aqui o Emile Durkheim. E essa criminologia sociológica vai dizer que muito mais do que o agente tem a ver com o crime, muito mais do que a pessoa do agente simplesmente, mas o crime envolve a questão social e institucional da sociedade, e isso tudo está interligado. A próxima criminologia, a próxima escola sociológica que vem é a criminologia crítica. E eu trouxe como exemplo aqui o Alessandro Barata, que é um grande nome da criminologia crítica, que é uma criminologia mais moderna, e ele vai falar sobre a interdisciplinariedade utilizada na criminologia. Então a gente vai utilizar a psicanálise para entender o agente criminoso desde a sua gênese, todas as relações que o envolvem, que o permeiam, que o transpassam, para entender de uma forma muito mais complexa como que se dá o crime, quem que é a pessoa da vítima, o que envolve. Isso vai juntar também com questões sociológicas. Não necessariamente uma coisa vai anulando a outra, mas vai se desenvolvendo. É o desenvolvimento do conhecimento de uma forma mais simplificada.
Então, a gente vai observar que essas, como os nomes, né? Cesare Lombroso, Cesare Beccaria, Alessandro Barata, são nomes europeus. São nomes europeus. Então, na época do Cesare Lombroso e do Beccaria, foi a época em que a criminologia começou a vir para o Brasil, e ela veio através das colonizações mesmo, do processo de colonização do Brasil. E esse efeito não aconteceu simplesmente aqui no Brasil ou nas colônias de países europeus, mas em outros países até que não foram colonizados da América Latina. Esse perfil, esse modo de estudar a criminologia, esse agente criminoso, ele simplesmente foi transplantado da Europa para esses outros países. Só que, claro, eles ignoraram fatores como as pessoas que tinham pele escura aqui no Brasil e na América Latina eram pessoas originárias daqui, como por exemplo os povos indígenas, e pessoas trazidas daqui à força, como pessoas que foram trazidas para fim de serem escravas aqui. Então, hoje em dia, essas pessoas são a grande maioria do Brasil e a gente vai chegar nesse ponto posteriormente. Então, qual que era o alvo da criminologia na América Latina? Era o perfil estigmatizado. Era o perfil estigmatizado da Europa, do Cesare Lombroso, que aqui sofreu altamente as consequências desses pensamentos. Além dos povos indígenas também, né? Que os europeus achavam que estavam fazendo um favor para eles ao catequizá-los, ao salvarem as suas almas do inferno. Então, quais os impactos disso? A gente vai ver os impactos disso nos dados atuais sobre pessoas criminalizadas, pessoas em ambientes de cárcere, povos indígenas em ambiente de cárcere, quais os direitos que estão sendo assegurados? Pouquíssimos, se vocês forem ver os estudos atuais. Trazendo agora para uma análise mais contemporânea sobre a criminologia e um campo da criminologia, não toda, eu lhes trago a criminologia queer. Bom, a teoria queer, ela surgiu posteriormente aos estudos feministas. Os estudos feministas surgiram ali pela década de 60, pela década de 70, e a teoria queer, ela surgiu como um nome, porque o campo de estudo já existia em estudos relacionados a gênero e sexualidade em universidades dos Estados Unidos, que é onde surgiu o termo teoria queer. O termo queer é um termo de origem anglófona e era muito utilizado até recentemente como um termo para xingamento. Por quê? Porque queer significava o desviante, o vagabundo, o criminoso e o sujeito homossexual, principalmente na figura do homem gay, que era um sujeito que se manifestava com a maior frequência publicamente. Então, esse termo era utilizado para xingar essas pessoas. Tanto que na Inglaterra existia a Queer Street, que era um local onde haviam essas pessoas, onde essas pessoas faziam presentes. Então, ali na década de 90, já com os estudos de gênero e sexualidade, que já se faziam presentes nos ambientes das universidades, isso justamente por causa dos avanços dos movimentos sociais desses grupos, a teoria queer, então, ela foi incorporada como um termo assim, de apropriação dessa população pela Teresa de Lauretis. Ela estava apresentando um trabalho dela e ali ela utilizou pela primeira vez, na década de 90, o termo teoria queer. E esse termo foi utilizado posteriormente, é utilizado ainda até hoje por outras escritoras e outros escritores. E aí a gente vai ter a Judith Butler, com o seu livro Problemas de Gênero, como um grande nome, né, que vai propagar essa teoria queer. E junto da teoria queer vão surgir alguns termos, como heterossexualidade compulsória, que seria uma heterossexualidade que
que ela existe independente da nossa vontade, então ela vai ser propagada através dos meios de comunicação, através dos desenhos, então a gente vai crescer assistindo as princesas da Disney, encontrando seus príncipes, como se o padrão fosse homem, mulher, e com seus modos de se comportar, de se vestir, enfim, e dentre outros termos, só para citar um. E aqui no Brasil, a gente vai ter a presença da pesquisadora Guacira Lopes Louro, que ela vai trazer a questão da teoria queer através de uma perspectiva mais nacional, e ela vai buscar também incorporar isso nos currículos, como uma perspectiva educacional. Na criminologia, a gente vai ter estudiosos como Saulo de Carvalho, que vai trazer, aqui nesse livro a gente vai ver alguns artigos dele que falam sobre a criminologia do preconceito. O que ele vai dizer? Ele vai tratar de criminologia voltada a questões LGBTs e a questões raciais. Então ele vai ver que essa criminologia ortodoxa, que é a criminologia crítica que a gente acabou de ver, ela vai ser pautada, apesar de ter as melhores intenções possíveis, em padrões heteronormativos. Eles vão dizer que a população homossexual, a população LGBT em geral, é um grupo minoritário que precisa ter suas demandas atendidas, mas não analisa as pautas desse grupo minoritário. Então ela é uma criminologia que normatiza essa minoria, sendo que não é uma minoria, sabe? São grupos que têm direitos que não são analisados pelo Estado, porque as pessoas que estão em status de poder não são essas pessoas, e só quem vai falar sobre os problemas dessas pessoas são elas mesmas. Então, por isso a importância dos estudos queer, das pesquisas nessa área. E a criminologia queer. Bom, a gente vai ver então que essas problemáticas que envolvem esses padrões de homem e mulher, eles fazem pessoas sofrerem. Quem é que sofre? As pessoas que não se comportam daquele modo heteronormativo, homem e mulher, aquele modo binário de ser e existir. Então, pessoas que não performam dessa forma, e esse é um outro conceito de performatividade, que a gente cresce e a gente se veste e a gente performa de acordo com algo que a gente viu o tempo todo conforme a gente foi crescendo. Então, quem performa diferente desse modo acaba sofrendo. Por quê? Porque há toda uma cobrança dos ambientes, da família, do bairro, da escola, para que essas pessoas sigam esses padrões que são normalizados, que aí seria essa heterossexualidade compulsória. Quem não segue esses padrões sofre por não pertencer, não se sentir pertencente a esse grupo. E por isso a importância de que essa educação queer exista desde as escolas, porque não é o fato de ignorar a existência desses corpos que vai fazer com que eles não existam, muito pelo contrário, vai fazer com que eles sofram. Porque eles também têm suas demandas. Bom, problemas estruturais. Quais são os problemas estruturais de toda essa construção histórica e que a criminologia foi andando paralelamente conforme o desenvolvimento da sociedade? Então a gente vai ver machismo, racismo, homofobia, misoginia. E aí eu trouxe algumas informações aqui pra gente, ó. Isolamento social e o aumento da violência doméstica. O que isso nos revela? A violência doméstica é perpetrada em maior parte por homens. Estatísticas. Estupro bate recorde e a maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. E esses atos também são cometidos em grande parte por homens. Mapa do encarceramento aponta: a maioria da população carcerária é negra. Os reflexos de toda essa criminalização dessa população. Dados de violência contra a população LGBTQIA+. Estupro e tortura. Relatório inédito do governo federal aponta o drama de trans encarcerados em presídios masculinos. Pela primeira vez, encomendado pelo governo federal, estudo mostra que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais são pessoas mais vulneráveis aos efeitos da precariedade do sistema prisional brasileiro. Bom,
As políticas do sistema penitenciário, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, CNPCP, são muito recentes. Essas políticas voltadas a minorias, grupos minoritários em direitos, são muito recentes. A gente vai ver a preocupação com diretrizes de cuidados, a diversidade da população indígena, a população negra, a população LGBT, voltada para o ambiente prisional somente em 2015. Outra coisa interessante é que somente em 2014 o CNPCP também vai estipular as diretrizes de acolhimento das pessoas LGBTs dentro do cárcere, com respeito a nome social, alas destinadas a essa população, porque antes disso, como a gente vê nesse relatório aqui de 2020, quer dizer então que não está funcionando o que foi previsto em 2014, essa população vivia junto com homens cis, né, heterossexuais, e elas sofriam muito com isso, porque elas eram estupradas, haviam vários desrespeitos às suas integridades físicas, às suas dignidades sexuais. E elas eram obrigadas também a exercer serviços domésticos dentro do cárcere. E eu trouxe também dados sobre desigualdades raciais. Bom, a população negra, ela ainda é a menor população a ter salários dignos, a viver em condições de trabalho, a trabalhar em empregos dignos. A taxa de homicídio contra a população negra é muito mais alta, a taxa de analfabetismo da população negra é muito mais alta, a taxa de representação política da população negra é muito inferior à da população branca. A gente vai ver aqui os números do cárcere. Pessoas negras no ambiente prisional correspondem a 67%, enquanto que elas são a maioria da população brasileira no total, com mais de 51%. Ainda aqui nos números do cárcere, presídios com celas ou alas destinadas a pessoas LGBTs. Levantamento indica que 3% das cadeias do país têm alas exclusivas para LGBTs. Segundo dados de janeiro a junho de 2019 do Departamento Penitenciário Nacional, 36 presídios têm esse tipo de ala, com capacidade para abrigar até 1.070 pessoas. Bom, então, aquele déficit que a gente acabou de comentar. A taxa de lotação nos presídios, em geral, é de cerca de 175%, de acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público. A porcentagem de reincidência. Porcentagem de reincidência. Bom, eu trouxe esse gráfico porque eu achei muito interessante. Ele faz uma análise do número de presos que vão entrando dentro do sistema penitenciário desde 1938 até 2009. Então a gente vai vendo um crescimento exponencial, né, na taxa, no número de pessoas presas. E outra coisa interessante é que a criminologia vai caminhando, os estudos da criminologia vão caminhando conforme esse tempo aqui vai passando. E esse sistema é o mesmo. Só para a gente ficar pensando sobre isso. Então, a reincidência de presos, ela chega a 70%. O que é a reincidência? É o retorno do preso à condição de preso. A pessoa foi presa, ela cumpriu sua pena, ela saiu, e aí ela foi pega de novo cometendo crime e foi colocada de novo dentro do cárcere. Reincidência, regresso. Então, esse número chega a 70%. Porcentagem segundo a escolaridade. Aqui a gente vai ver que aqui nessa partezinha amarela a gente vai ver aqui, ó, ensino fundamental incompleto, nessa faixazinha aqui amarela. É mais do que o dobro das outras. A gente vai vendo, né? Depois a gente vai para a segunda. Mas qual é a segunda, Elaine? Alfabetizado. Né? Ele pelo menos foi alfabetizado.
E aí a laranjinha mais escura, analfabeto. Então o que a gente vai ver aqui? Pessoas com um grau de escolaridade extremamente vulnerabilizado, ou seja, essas pessoas não tiveram acesso ou entraram e não permaneceram no ambiente escolar. E quais as razões disso? Quais as razões disso? Outro dado interessante, ó, porcentagem de acordo com a idade. Eu vou trazer aqui logo um somatório desse primeiro quadradinho até o quarto, pelo menos, dá para seguir, mas vamos até o quarto. De 18 a 45 anos. De 18 a 45 anos, esse é o número, olhem os números ao lado, de pessoas em idade de trabalhar que estão no ambiente prisional. Porcentagem de acordo com o crime cometido. A gente vai ver aqui que os crimes mais comuns são crimes relacionados a entorpecentes, ou seja, o crime de tráfico de drogas ele está bem aqui, e crimes contra o patrimônio. E é interessante que a gente olhe para isso e veja que, bem como o professor Miguel Reale dizia, o direito nada mais é do que a síntese do seu estado. O direito vai variar de acordo com a sociedade a qual ele pertence. O direito daqui do Brasil não é igual ao direito da França, não é igual ao direito dos Estados Unidos. Ele vai variar de acordo com as demandas de cada sociedade. Então, quais as questões, quais os problemas sociais que envolvem esses números aqui? É interessante a gente pensar também que antes dessas pessoas incorrerem nos crimes e serem ali, como que eu poderia dizer, fregueses, bem aspas, do sistema prisional, antes disso, elas geralmente têm um desenvolvimento, né? Antes de completar 18 anos e ser ali cliente do sistema prisional, ela é cliente do Juizado da Infância e Juventude, em boa parte dos casos. Tanto que até as precarizações se assemelham muito, como, por exemplo, índice de lotação, alto número de reincidência. E aí eu trouxe aqui essa informação. ECA faz 30 anos, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz 30 anos sem debate sobre raça, apesar de crianças e adolescentes negros serem maiores alvos de violações. E as violações são as das mais diversas. As violações são contra a sua dignidade sexual, as violações são contra casos em que os pais são responsáveis quanto à escolaridade da criança, mas essa questão da escolaridade, da responsabilidade dos pais sobre a escolaridade da criança, ela envolve questões muito mais complexas, porque muitas vezes os pais são pessoas extremamente pobres. Quando você vai ver, a renda dessas pessoas também é baixíssima, até porque a questão da escolaridade, ela está muito atrelada à questão da renda. Se você tem uma baixa escolaridade, quais as chances de você conseguir um emprego bom aqui para o nosso sistema capitalista? Quais as chances? Então, esses pais, eles passam os dias trabalhando, essas pessoas moram geralmente na periferia, e é um ambiente que está tomado por facções, por grupos que cometem crimes, enfim. Há uma vulnerabilidade muito grande, há um abandono do Estado, há uma carência também no fornecimento de educação pública de qualidade, educação básica para essas crianças. Quanto à seletividade, há uma grande seletividade também. Essas crianças, essas pessoas adultas, enfim, das periferias, elas são os principais alvos do sistema penitenciário, como a gente já viu ali nos dados. Diferente da população mais abastada da sociedade, digamos assim, as classes mais elevadas. Daí eu trouxe essa notícia aqui pra gente. Primeira turma do STF mantém afastamento de desembargadora suspeita de ajudar filho preso. O que aconteceu nesse caso? O rapaz foi preso com 180 quilos de maconha, se eu não me engano. E a mãe dele, a desembargadora, ficou interferindo no processo.
Esses crimes onde, na verdade, ela não incorreu em crime, mas ela utilizou dessas funções ali para beneficiar a sua família, né? Quando a pessoa utiliza de sua função em um cargo elevado para benefício próprio, a gente chama isso de crimes de colarinho branco, e eles estão tipificados também no Código Penal. E aí eu trouxe esse artigo aqui também, só o tópico no caso, se quiserem pesquisar depois, crimes do colarinho branco e a seletividade do sistema penal. Então, é uma área de tudo, crimes de colarinho branco no direito. E eu trouxe essa família aqui para ilustrar tudo isso que eu falei. Bom, o que a gente vê aqui? Uma família perfeita do American Way of Life. Todos loiros, brancos, e pais e crianças, vejo pais e filhos. É interessante a gente trazer aqui uma análise comparativa com essas crianças da periferia e essas crianças aqui da imagem, porque vivem em mundos completamente diferentes. Vivem com pais completamente diferentes, alguns não têm a presença dos pais de uma forma mais constante, isso causa uma outra vulnerabilidade afetiva que vai afetar no psicológico dessa criança. Não que essas crianças daqui da imagem também não estejam isentas disso, porque o desenvolvimento humano, ele envolve questões internas e externas. E nós somos a síntese do que nos envolve, querendo ou não. Nós somos os nossos pais, nós somos a nossa família, a nossa escola, o nosso bairro. A gente vê o mundo através desses olhares e a gente vai aprendendo a olhar de uma forma mais crítica conforme a gente vai aprendendo através do conhecimento, conforme a gente vai tendo acesso ao conhecimento. E quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento e entende como que a gente pode entender o conhecimento e aprender e desenvolver mais conhecimento, a gente percebe que a gente não sabe de nada. A gente aprende a ser humilde diante de tudo o que existe, sem verdades prontas, sem um modo de querer organizar a sociedade de acordo com os nossos preceitos pré-estabelecidos, porque a gente entende que a sociedade é subjetiva, porque cada um é subjetivo e não tem como esperar que a gente se manifeste de uma forma que já foi escrita antes de nós. Então, eu trouxe essa imagem para mostrar que é a imagem da família perfeita. Mas não existem famílias perfeitas, porque se nós temos conflitos com nós mesmos, como que a gente não vai ter conflito com o outro? Como que uma família não vai ter conflitos? E é se adaptando, é aprendendo a viver nessa família que a gente consegue viver harmonicamente. E mesmo assim, de vez em quando acontece algum atrito, brigas entre adolescentes e pais, até quando a gente cresce, enfim... Tá todo mundo aprendendo a viver melhor aqui nessa terra. E aí eu trouxe um caso recente da mesma família. Bom, é uma reportagem da BBC News Brasil e diz o seguinte: os 6 casos envolvendo aliados ou família de Bolsonaro que ficam em evidência com mudança de comando da PF. Para que PF, Polícia Federal? Para que eles queriam mudar o comando da PF? De acordo com a reunião, que foi uma reunião famosíssima, que foi gravada e divulgada para o Brasil todo, o Bolsonaro queria mudar, o Bolsonaro que é presidente atualmente, queria modificar o comando da Polícia Federal para facilitar as suas empreitadas ali, sabe, meio duvidosas, e que não tem como afirmar que foi crime, porque para que seja configurado crime, precisa que tenha uma investigação. Ninguém será culpado até que se prove o contrário, enfim. É uma das premissas do direito penal. Então, eu achei interessante trazer também essa estratégia dos crimes de colarinho branco. Os crimes de colarinho branco vão ser mais frequentes entre essas pessoas que são políticos de alto escalão, deputados, senadores, presidentes. E aí, então, é o seguinte, o foro privilegiado, na verdade, o crime de colarinho branco é exatamente isso. Você está em uma situação de poder e você tira vantagem dessa situação de poder. Você é uma pessoa que não é de uma classe, a classe C, D da sociedade, você pertence à classe A, B da sociedade. E aí você, mesmo assim, mesmo tendo um suporte para viver de uma forma
ok, sabe? De uma forma que a grande maioria da população não vive. Você tira proveito dessa situação, como você desvia dinheiro, você promove rachadinha, ou seja, você contrata pessoas, funcionários fantasmas e depois pega o dinheiro todo para você. Enfim, são estratégias utilizadas aqui no Brasil de 2020. A prerrogativa agora faz parte da estratégia de defesa do filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, em inquérito que apura suposto esquema de rachadinha. Bom, e aí então o foro privilegiado nada mais é do que uma estratégia para retardar esse processo para retardar o processo mesmo. Até receber uma denúncia, essa instância mais elevada a qual compete o foro privilegiado, demora muito mais do que a justiça comum, que é a justiça que pune eu, que pune você, provavelmente, que está assistindo esse vídeo agora. A fim de ilustrar uma imagem assim, sobre a nossa sociedade vivendo de forma harmônica, eu joguei no Google sociedade harmônica e me apareceram imagens de colmeias de abelha. Bom, eu achei interessante e eu achei interessante a analogia. As abelhas, elas são seres que não têm consciência, assim, não que a gente saiba. Não têm consciência. E então elas vão agir de forma instintiva e elas funcionam em uma sociedade, bem como as formigas, por exemplo. Elas funcionam de uma forma toda organizada que simplesmente é. Elas não pensaram, vamos se organizar assim para fazer mel e tal, e aproveitar também das plantinhas, e é bom que também a gente acaba polinizando as outras, e aí a gente acaba auxiliando nesse processo de desenvolvimento das outras espécies. Elas não pensaram nisso, elas simplesmente fizeram assim e aconteceu. De outro modo, a gente precisa desse processo de consciência desenvolvido para que a gente saiba como atuar, para que a gente não nos fira e não fira o outro, para que os crimes, por exemplo, sejam diminuídos, porque é algo que, um sentimento que falta ali durante o crime é a empatia, por exemplo. Falta a consciência do outro, falta a consciência de si. A pessoa simplesmente comete crime para ter ali a propriedade do outro, por exemplo. E aí? E o outro? Ela nem pensa no outro, ela está pensando em si. E aí, voltando à questão da ressocialização, como que a gente vai ressocializar uma pessoa, ou seja, trazê-la de volta para a sociedade para que ela viva de novo em sociedade, sendo que ela nunca foi socializada antes, como a gente viu no caso das crianças e dos adolescentes. Então, a questão da sociedade nossa com a sociedade das abelhas fica como algo a se pensar, porque o que eu menos tenho agora são respostas sobre essas questões, mas o que a gente percebe é que não está funcionando. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Até mais!